Muito boa noite a todos os que, prezado doutor Kiko Naga, prazer em vê-lo aqui, e igualmente aos demais que vão ingressando agora. Meus melhores cumprimentos. Voltamos aqui, como a cada 15 dias, nesta série Caminhando pela Lei 6.015, que tem o honroso patrocínio da ARPEN do Estado de Goiás. Eu quero, nesse momento, agradecer mais uma vez ao doutor Alan Nogueira, presidente da ARPEN Goiana, e a minha estimada amiga Evelyn Valente, vice-presidente da ARPEN de Goiás, por me permitirem utilizar esta plataforma do Instagram dessa importante entidade de Goiás. Dr. Kiko Naga, que está me dizendo aqui sobre a visita à Academia de Notário, convidar-me, que eu com muito gosto posso estar lá, honra minha. Também cumprimento a doutora Aline Ferrarese por sua presença aqui nessa nossa exposição. Aliás, a propósito, doutor Kiko Naga, o Estado de Goiás, graças ao doutor Silmar Lopes, que é um grupo de professores na área, e acho que o senhor sabe disso, porque ele mencionou o seu nome na ocasião, instalou uma academia chamada exatamente Academia Notari, quase ad notari, e para cuidar também dos assuntos das notas e dos registros. Meus cumprimentos também à prezada Cláudia Rosa, espero que esteja melhor aí, está convalescendo aí de alguma dessas infecções e tudo. Muito bem, hoje nós vamos tratar, na nossa série Caminhando com a Lei 6.015, do artigo 76, ou seja, esse é o ponto central, né? O artigo 76 da Lei de Registros Públicos, que se refere ao casamento sob uma forma extraordinária para aqueles que se encontram em iminente risco de vida. Muito bem. A primeira observação que eu quero indicar aqui justamente diz respeito à sobrevivência desse dispositivo. Eu digo que a exposição de hoje será sobre esse artigo 76, mas isso não é bem assim. Ou seja, esse artigo 76 foi modificado em muitos de seus aspectos pelo Código Civil de 2002. Até se poderia cogitar como um tema controverso à partida a própria situação de vigência desse artigo 76. Porque, como a matéria foi toda ela, pode-se dar essa ideia, né? Quase toda ela tratada pelo Código Civil, de acordo com a nossa antiga lei de introdução ao Código Civil, que hoje tem um outro nome, poderia pensar-se que o Código Civil revogou o artigo 76. Mas parece que esta não é a orientação doutrinária dominante. Eu tive o cuidado de verificar alguns civilistas, por exemplo, os Neres, o Paulo Nader, Arnaldo Rizardo, Carlos Roberto Gonçalves, e nenhum fala nessa possível revogação. Ninguém fala que a norma poderia estar revogada. Bom, esse é o primeiro ponto. E um autor especializado em assuntos registrais, como o Márcio Bonilha Filho, igualmente mostra a intersecção, ou seja, a convivência sistemática entre esse artigo 76 da Lei de Registros Públicos, que é o objeto central da nossa exposição, e os artigos que tratam do assunto no nosso Código Civil de 2002, o 1540 e 1541. Bom, o assunto diz respeito, portanto, ao casamento em iminente risco de vida, que a doutrina tem chamado de casamento nunculpativo. Casamento nunculpativo. Palavra que é estranha no vocabulário comum, né? O vocabulário ordinariamente utilizado pelas pessoas no Brasil, embora seja registrado no nosso idioma tanto esse adjetivo nunculpativo quanto o substantivo que corresponde a ele, que é o substantivo nunculpação.
Estou vendo que o Dr. Gilmar Lopes acaba de entrar aqui na nossa audiência. Muito obrigado, agradeço, isso me honra muito. E eu quero só mencionar que fiz há pouco um elogio aí à Academia Notari, que está presidida, criada pelo Dr. Gilmar, com um grupo de juristas do estado de Goiás. Mas vamos prosseguir então. Esse é o nosso vernáculo não culpativo, portanto, o adjetivo é correlato de um substantivo, que é o substantivo nuncupação. Também não usado na linguagem comum. São termos que, embora tenham um sentido comum, há um sentido trivial, eles podem ser usados, como veremos, em sentido trivial, são termos que, na verdade, estão quase que limitados a um uso restrito à esfera jurídica. E como hoje me comentavam, até mesmo na esfera jurídica, ele é mais utilizado em sala de aula do que na prática corrente, por motivos que adiante vamos ver. Muito raramente se encontram aí indicações de jurisprudência a respeito do assunto. Bom, esse vernáculo nuncupação, ou seja, a palavra brasileira, a palavra da língua portuguesa, nuncupação, provém também de um substantivo feminino latino, o substantivo nuncupatio, que é um substantivo de terceira declinação, nuncupatio, nuncupationis, que tem 3 acepções. Segundo o famoso dicionário de Francisco Torrinha, extremamente confiável, que nos dá esta lista de significados para o termo nuncupatio, de que vem a nossa expressão nuncupação e o adjetivo nuncupativo. A primeira acepção é a instituição do herdeiro feita de viva voz na presença de testemunhas. Esse é o sentido principal também na esfera jurídica. Quando a nossa doutrina, e como veremos, as nossas leis, começaram a falar de algo nunculpativo, era para referir o testamento. Não para referir o casamento. Depois veio por empréstimo para o casamento. Então, primeiro sentido, instituição de herdeiro, ou seja, é testamento, não é? Feita de viva voz. Aqui está o ponto central do que é realmente a nunculpatio. É a viva voz e na presença de testemunhas. Essas duas expressões, viva voz e presença de testemunhas, dão realmente o caráter do nunculpativo. Portanto, a segunda acepção que há desse termo no idioma latino é exatamente de pronunciamento público. Pronunciamento de viva voz. Público, na presença de testemunhas. E, finalmente, há um terceiro sentido que Torrinha aponta, que é o sentido de denominação. Nunculpação também seria denominação. Um outro dicionarista célebre, Rodrigo Fontinha, né? O primeiro é o Francisco Torrinha, o segundo é o Rodrigo Fontinha, diz que do adjetivo nunculpativo, que é aquilo que é feito de viva voz. E por isso indica como sinônimo de nunculpativo o oral. Imaginemos que se esse sentido comum puder ser utilizado, como é possível, não é? Pela língua, nós teríamos, nesse momento, eu estou ministrando algo com nunculpação. Ou seja, eu estou fazendo uma exposição oral. As exposições orais para um público, pronunciamentos desse gênero são pronunciamentos nunculpativos. Então, temos essa ideia, o ponto central do que é nunculpativo, ser um pronunciamento oral e ser um pronunciamento oral público. São essas duas notas principais. Bom, pela primeira vez, parece que apareceu a expressão nunculpativo ligado ao termo casamento, na legislação brasileira, naturalmente. Isso ocorreu com o regulamento registral de 1939. Seu artigo 84 fala do casamento nunculpativo. Foi a primeira vez que parece, tanto quanto me foi dado estudar esse assunto, que se fala em casamento nunculpativo. O Código Civil de 16 utiliza o termo nunculpativo, aliás, utiliza um derivado desse termo nunculpativo, porque utiliza um advérbio no artigo 1663, quando fala que alguém pode testar nunculpativamente. Ou seja, usa a ideia do nunculpativo, mas já aqui como advérbio, nunculpativamente. No artigo 1663, se quiserem depois
examinar isto. Por sua vez, o Código Civil de 2002, então, já como código, utiliza a expressão casamento não culpativo. É curioso isso. Primeiro trata do casamento com iminente risco de vida sem mencionar esse adjetivo não culpativo. E quando vai, no artigo 1542, tratar do casamento mediante representação por procuração, estabelece pela primeira vez a juntada desse adjetivo culpativo com o substantivo casamento. Então nós temos aqui o termo complexo casamento não culpativo, que está no parágrafo 2º do 1542. Portanto, é a primeira vez que no Código aparece essa expressão, que, volto a dizer, já tinha um precedente no regulamento de 1939, o decreto 4857, que é o nosso regulamento registral. Bom, que outros nomes nós podemos usar? Claro que podemos falar casamento extraordinário, sob forma extraordinária, sob modo extraordinário, para quem se encontra com um iminente risco de vida. Tá bem, pode falar-se assim, mas há outras expressões mais sintéticas. Fala-se, por exemplo, em casamento in extremis, ou seja, em casamento em extremo, no momento extremo. Pode falar-se também em casamento in articulo mortis, ou seja, no momento da morte, na ocasião da morte, com risco de morte. Fala-se também em casamento in extremis vitae momentis, ou seja, no extremo do momento da vida, no extremo do tempo da vida. O que mais exatamente se poderá dizer in extremis vitae terrenae, ou seja, no extremo da vida terrena, né? Com que se compatibiliza essa ideia do casamento não culpativo com a existência de uma vida pós-terrena. Bom, então vamos aqui apreciar o que pode entender-se preservado, se nós, com a doutrina que parece prevalecente, considerarmos que o artigo 76 da Lei de Registros Públicos continua em vigor, que essa é uma ideia que me parece adequada, já ouvimos na explanação passada a respeito dos efeitos do casamento religioso, dos efeitos civis do casamento religioso, que houve a preservação, a doutrina entende preservado o dispositivo da Lei de Registros Públicos a despeito do tratamento da matéria pelo Código Civil posterior. Aqui também parece que é assim. O artigo 1540 do Código Civil, em rigor, altera pouca coisa em relação ao artigo 76 da Lei de Registros Públicos. Acrescenta, esse é o ponto, no caput, a uma restrição quanto a quem possa ser testemunha desse casamento. Então, mantém a exigência de 6 testemunhas, essa indicação de 6 testemunhas já estava prevista no artigo 76, e mantém também a ideia de que se possa dispensar a presença de autoridade. Não é preciso que se faça na presença de uma autoridade, pode ser um substituto dessa autoridade, ou pode até ser sem autoridade. Aliás, a lei diz que não obtendo, a característica é essa, não obtendo a presença da autoridade, nem a de seu substituto, faz-se o casamento não compatível. Mas se a autoridade estiver presente, ela também pode celebrar, ou seu substituto pode celebrar. O casamento não perde a característica de ser não compatível. Porque o fundamental nessas circunstâncias é, de um lado, do ponto de vista substantivo, a iminência, o risco iminente contra a vida, de alguém que está à morte, e a ausência consequente de um procedimento de habilitação prévio. Essas são as características. Do ponto de vista da forma, a ausência desse processo de habilitação, pelo menos encerrado, ele pode até mesmo estar em curso, não impede, mas não está encerrado, e o risco iminente para a vida, risco de vida para ao menos um dos nubentes. Mas aqui vem a novidade, que o artigo 76 não previa. Uma limitação, uma restrição quanto às 6 testemunhas, que não podem ser parentes em linha reta de nenhum dos nubentes, nem podem ser na colateral até 2º grau, quer dizer, não pode ser irmão, não pode ser cunhado de nenhum dos nubentes. Então, essa restrição das testemunhas não estava indicada no artigo 76. E no artigo 1541, há uma outra novidade, que também não estava previsto no artigo 76, é uma alteração. No artigo 76,
depois de realizado o casamento, as testemunhas, as mesmas 6 testemunhas, deveriam comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, competente, dentro em 5 dias, para então fazer as declarações correspondentes, para que se instaure aquilo que se poderia chamar de processo de habilitação posterior. E agora o prazo do 1541 é prazo de 10 dias, e não prazo de 5 dias. Então houve um aumento desse prazo. Bom, por outro lado, agora começamos a ver o que é que se especifica no artigo 76 e que não se encontra no Código Civil. Depois nós vamos ver rapidamente aqui a marcha desse processo. Nós estamos vendo agora principalmente o que subsiste num dispositivo e se complementa por outro. O parágrafo 2º do artigo 1541 do Código Civil se refere à situação de julgamento a respeito do casamento já realizado, o juiz competente, que é o juiz corregedor. Deve-se entender isso, parece que sim. Não há uma, talvez, de acordo com a variação dos direitos organizatórios dos estados, possa haver alguma diferença nessa minha afirmação. Mas, em princípio, cabe ao corregedor permanente, ao diretor do fórum, o exame dessas matérias. Mas diz o parágrafo 2º desse artigo 1541 do Código Civil, que tanto o juiz verifique a idoneidade dos cônjuges para o casamento, ou seja, ele tem que examinar os supostos da legislação, os supostos civis, as condições para que o casamento se realize, como se estivesse fazendo um exame no âmbito da habilitação prévia, né? Então ele decide o caso. E qualquer que seja a decisão, diz a lei aqui, apenas caberá recurso voluntário às partes, mas nós não podemos impedir que eventual terceiro que tenha alguma impugnação também se valha desse recurso voluntário. Esse recurso voluntário previsto no Código Civil, o Código Civil talvez tenha andado bem em não dizer qual tipo de recurso que se vai utilizar, porque isso é matéria que não diz respeito ao direito substantivo civil. Fala apenas se cabe recurso voluntário, com isso afasta a remessa obrigatória. Não cabe remessa obrigatória. Mas qual será esse recurso voluntário? Isso é matéria que está entregue à parte formal, ao direito formal. E isso nós vamos encontrar exatamente na Lei 6.015, no artigo 76, que fala que, no parágrafo 4º desse artigo 76, que da decisão do juiz caberá apelação com ambos os efeitos. Então, já sabemos que de acordo com a lei, não caberá recurso, esses chamados recursos, às vezes recursos inominados, às vezes as legislações dão outro nome, as legislações locais, recurso para as corregedorias. Por exemplo, de uma decisão de um corregedor permanente a respeito desta matéria, não caberá um recurso administrativo, em princípio. Por quê? Porque caberá a apelação. E a apelação aqui, em princípio, a ideia é que, por analogia, ela se processe de conformidade com o Código de Processo Civil. Nós temos apelação no Código de Processo Civil e temos apelação no Código de Processo Penal. Parece mais razoável que a colmatação da lacuna de como será o processamento dessa apelação, que está prevista na Lei de Registros Públicos, se faça pelo Código de Processo Civil. A matéria é de processo civil e não de processo penal. Então, temos aqui essa indicação. O recurso voluntário a que se refere o Código Civil é exatamente o recurso de apelação. E alguém me perguntará, e quem julga? Bom, esse é um problema, porque dependerá das normas de organização judiciária. É possível que o direito organizatório indique um órgão determinado para o julgamento dessa matéria. Um órgão que tem de ser necessariamente coletivo, tem que ser colegiado, porque a apelação tem que ser necessariamente julgada por 3 magistrados, de acordo com o Código de Processo Civil. Então, por exemplo, não se pode dizer que a apelação poderá ser julgada pela Corregedoria Geral. Não pode. Mas nada impede, por exemplo, no Estado de São Paulo, que se atribua ao Conselho Superior da Magistratura, suposto que se supere a ideia de que mais de 3 possam integrar a turma julgadora. Ou pode ser para uma turma de uma sessão do tribunal, etc. Agora, isso não diz respeito, não resolve o problema da natureza
jurídica deste processo, que, a meu ver, é de jurisdição voluntária e não tem caráter contencioso. Uma outra complementação que a lei de registros públicos, no seu artigo 76, confere em relação ao Código Civil, é que o parágrafo 2º do artigo 76 determina que haja audiência do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público seja ouvido no processo de confirmação do casamento realizado, ou seja, no processo que vai homologar, aprovar e determinar o registro do casamento realizado. E essa audiência do Ministério Público não está prevista no Código Civil, mas está prevista no parágrafo 2º do artigo 76 da Lei de Registros Públicos. Nós vamos voltar a esse tema daqui a pouco, apenas para dar fazer um exame muito rápido dos passos a respeito desse assunto, mas eu queria, antes disso, fazer algumas pequenas observações, que muito pontuais a respeito desse tema. Em primeiro lugar, não confundir o casamento não culpativo, em que se faz um processo de habilitação, chamemos assim, e é um processo de habilitação, posterior à realização do ato, da cerimônia do casamento, com uma situação que, de algum modo, possui alguma proximidade com esse casamento não culpativo, que está prevista no artigo 1539, que é o caso da moléstia grave de um dos nubentes, e que, portanto, há uma antecipação do casamento, da cerimônia do casamento, mas não dispensa do procedimento, do processo prévio de habilitação. Então, é uma situação diversa da que nós estamos tratando. Uma coisa é a moléstia grave. Pode dar-se o caso de que uma moléstia grave também leve ao iminente risco de vida, caso em que, embora haja moléstia grave, o pedido se faça como para o caso do casamento não culpativo. Mas, normalmente, esses casamentos não culpativos surgem em situações de acidente, de trânsito, surgem em situações ou um acidente qualquer da vida, né? Um terremoto, ou uma queda de uma marquise em cima de uma pessoa, e outras coisas do gênero, que pode ser, ou seja, eventos que não são desenvolvimentos de patologia. Mas nada impede que possam ser desenvolvimentos de patologia, ou sobretudo patologias que surgem muito repentina e agressivamente. Vamos pensar agora nós tivemos há tempos atrás aí um conjunto de infecções que levava rapidamente à morte. E portanto, podia dar-se o caso aí de convir o casamento não culpativo. Bom, a outra coisa, chamar a atenção que isso não é uma novidade no direito brasileiro. A novidade, quando se fala que só em 1939 usou-se a expressão casamento não culpativo, isso não quer dizer que o casamento não culpativo, como categoria, tenha surgido entre nós só em 1939 com o regulamento registral. Não. Já havia num decreto republicano, logo dos primeiros tempos da República, lembra-se que eu tenho dito, logo que a República se instaurou com o golpe de 1889, houve uma produção imensa de legislação, algumas vezes copiando os textos que estavam em vigor, mas apenas para mostrar que estavam acolhidos pelo novo regime que se instalava. E então houve um decreto em 1890 que já tratava do casamento não culpativo, embora não mencionasse a presença o adjetivo não culpativo. E ali se falava já, curioso que é na nossa tradição, na presença de 6 testemunhas. E produzia-se, além do mais, uma limitação nesse decreto, dizendo que as testemunhas tinham que ser maiores de 18 anos e não podiam ser parentes em grau proibido de um dos nubentes. Era essa a situação. Depois já vimos, mencionei o artigo 84 do regulamento de 39, tratou do casamento não culpativo, na verdade, mencionou o casamento não culpativo, porque remete o tratamento desse casamento para o Código Civil.
de 16. O Código Civil 16, como eu disse, tratou do assunto sem mencionar que se tratava de o aditivo não culpativo, mas era o casamento em risco iminente de vida, e o Código 2002 continua tratando desse assunto. Sempre com a indicação das 6 testemunhas. O número de testemunhas sempre se manteve permanente ao longo de todas essas mudanças legislativas. Bom, vamos ver algumas questões que vêm de vez em quando ventiladas na doutrina. Primeiro, um casamento celebrado com menos de 6 testemunhas. Se esse casamento é nulo ou não é nulo. Há um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afirmando a nulidade de um casamento em que o número de testemunhas não foi o previsto na lei, de 6 testemunhas. Também, hoje eu recebi a notícia, agradeço a professora Isabela Bicalli ter enviado essa notícia para mim, de que uma decisão da segunda vara de registros públicos aqui da capital de São Paulo igualmente considerou que esse casamento não culpativo sempre exigiria 6 testemunhas. Está bem, parece que é o correto, ou seja, está de acordo com o que a lei indica. Entretanto, eu queria observar aqui que a doutrina de Paulo Nader, e Paulo Nader é um jurista, os livros dele mostram isso com uma sensatez imensa, não é alguém que fica inovando com teses controversas, não, ele é muito sensato nas suas posições. Abre uma pequena divergência, dizendo que se o juiz comprovar de outro modo que o casamento se realizou mesmo, teria de admitir, apesar de não haver 6 testemunhas. E ele até lê esse acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que eu acabo de mencionar, pelo aspecto só da contradição na prova, ou seja, testemunhas que disseram que não viram o casamento. E essa contradição da prova é que teria levado o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a afirmar a nulidade do casamento. Então, a matéria parece realmente controversa, ou seja, aqui esse julgado de São Paulo, entendendo que o requisito é indispensável, essencial, 6 testemunhas. E o julgado do Rio Grande do Sul, entendendo, falando também nas 6 testemunhas, mas dando pelo menos a ideia de que se poderia discutir de modo diverso se a prova fosse não contraditória a respeito da celebração do casamento. Bom, uma outra hipótese, que não é a mesma dessa, atenção para isso, é um casamento em que se afirma com unanimidade que houve a presença de 6 testemunhas, mas algumas delas depois não comparecem para declarar esse casamento. Elas têm que comparecer perante a autoridade competente e afirmar a realização do casamento. Bom, nada impede nessa situação, parece-me assim, que o casamento seja admitido como válido, e desde que o juiz consiga confirmar que a cerimônia foi presenciada por 6 testemunhas. Aqui, acho que não se põe em controvérsia. O primeiro caso é controverso, porque ali já se sabe que o casamento foi celebrado com menos de 6 testemunhas. Aqui, ao contrário, a prova é de que foi celebrado com 6 testemunhas, ou com ao menos 6 testemunhas, mas algumas delas não compareceram apenas para fazer as declarações posteriores. Parece que aqui pode admitir-se esta situação. Uma coisa também que deve considerar-se é a frequência muito pouco vultosa, para dizer o menos, né? Do casamento não culpativo na atualidade brasileira. Praticamente ninguém com que se fala ouviu falar de um casamento não culpativo. Os próprios registradores e o exame da jurisprudência pretoriana a respeito do assunto mostra isso, ser muito raro esse acontecimento. O porquê da raridade? Provavelmente se deve à circunstância de que há o reconhecimento da união estável. A maior parte desses casamentos ocorre como resultado de uma união estável e depois de algum tempo os conviventes querem regularizar essa situação. E vai chegando a hora da morte de alguém e a pessoa diz, olha, eu gostaria de me casar. E se casa. Como, entretanto, a união estável
tem uma regra lá do 1790 do Código Civil que dará os efeitos patrimoniais equivalentes ao do casamento, perde muito em importância fenomênica essa busca do casamento não culpativo. Mas aí dá uma franja, né? Que é de quem vai casar-se, por exemplo, gente jovem que não está em união estável e em que um dos nubentes se encontra em iminente risco de vida. Bom, distingamos também uma coisa que é importante. Não há necessidade de que depois do casamento a pessoa morra, né? O nubente morra. Ele pode sobreviver. O que sim é necessário é que haja um iminente risco de vida. Se se comprova durante o processo de habilitação, ou assim considerado processo de habilitação posterior, a falsidade da afirmação do risco de vida, então é muito possível que se decrete a nulidade desse casamento. Parece que é a solução mais adequada. Outra coisa que se deve considerar é que a regra do parágrafo 2º do artigo 1542, a que eu fiz referência há pouco, porque é o dispositivo em que se menciona a expressão não culpativo, não é? No Código de 2002, permite que o nubente que esteja que não esteja em iminente risco de vida, possa se fazer representar no casamento por meio de procurador. Então, se ele não estiver em iminente risco de vida, ele pode fazer-se representar por procurador. Se for ele o nubente que está com risco de vida, não, tem que estar pessoalmente, tem que estar presente na cerimônia, porque é necessário ouvir e considerar, as testemunhas têm que considerar o seu consentimento. Bom, vamos ver aqui mais ou menos, apenas rapidamente, os passos que se devem dar para este processo perante o registro civil, o que é mais interessante, até porque é raro, pelo que eu pude apurar e que me disseram e que na minha experiência também parece confirmar-se, que se façam cerimônias como esta. Bom, primeiro é preciso, diz a lei, que um dos nubentes, pode ser os dois, estejam em iminente risco de vida. Por que pode ser os dois? Imaginemos que os dois sofressem o mesmo acidente de automóvel, estivessem os dois correndo risco de vida, perfeitamente possível. Bom, não tem condições, às vezes, de obter a presença da autoridade ou de um substituto da autoridade, mas se a autoridade estiver presente, pode ela celebrar esse casamento não culpativo. Ele não perde as características de ser não culpativo, porque essa característica vem do fato de que há um iminente risco de vida e está dispensado o processo de habilitação. Então, se celebra o casamento com a presença de 6 testemunhas. Os nubentes são os celebrantes, né? A celebração do casamento, na verdade, é ato dos nubentes. Dão o seu consentimento e essas testemunhas não podem ter parentesco em linha reta, ou seja, não pode ser filho, neto, nem na colateral até 2º grau, ou seja, não pode ser irmãos, não pode ser cunhados. Bom, uma vez realizado o casamento, o que ocorre? As testemunhas devem comparecer perante a autoridade judicial mais próxima do local em que se realizou o casamento. Então tem que se ver ali qual é a autoridade. Na cidade, às vezes há distinções de competências, e isso tudo se resolve de acordo com a variedade imensa da situação brasileira. Prazo de 10 dias para isso. Comparecem e lá pedem para tomar por termo a sua declaração. Então, devem dizer que foram chamadas pelo enfermo, que este lhes parecia, aí não há necessidade de um parecer médico, de um parecer técnico, parecer vulgar, que havia um perigo de vida, estava realmente em perigo de vida, estava na UTI, ou estava em casa, mas já com um prognóstico médico para lá de reservado, etc. Mas que também tivesse juízo, porque por que se diz ter juízo? Ou seja, alguém que possa manifestar livremente a sua vontade. E aí, então, essas testemunhas devem dizer que os contraentes, os nubentes, de maneira livre, de maneira espontânea, resolveram tornar-se marido e mulher. E aqui, mais uma vez,
aquele que não está em risco de vida, iminente risco de vida, pode representar-se por procurador. Então, aí essas declarações são objeto de uma autuação, o juiz autua, e aí ele faz as diligências necessárias como se fosse o processo de habilitação. Ou seja, ele vai ter que verificar, e até pode ouvir pessoas que queiram dizer alguma coisa, verificar se os supostos para o casamento válido estão presentes. Todos aqueles supostos já estão presentes no Código Civil, indicados no Código Civil. Se estiver tudo em ordem, ele decide, acolhe e confirma a existência do casamento, homologa, aprova a existência do casamento, e aí cabe o tal recurso voluntário, que é recurso de apelação. Como se ele também entender que não estão presentes os supostos, ou o casamento é nulo porque as testemunhas não estavam presentes, igualmente cabe o recurso de apelação. Se não houver recurso dessa decisão, ou se ela, levada ao tribunal, transitar em julgado, o juiz então manda registrar no livro do registro de casamentos. E isso é importante. A data desse assentamento vai retroceder à data mesmo do casamento. Então, a data da celebração. Suponho que nesse meio tempo, diz a lei, aquele que estava com risco iminente de vida se recupera, convalesce, ele pode, portanto, ratificar o casamento na presença da autoridade competente no oficial do registro. Nesse caso, ele dispensa as formalidades desse artigo que nós estamos comentando, do 1541, mas lembremos bem, não se dispensa o exame dos pressupostos do casamento, evidente. Não é possível. Precisa ver se podiam mesmo casar. Não é o caminho para a fraude. Lembremos que deve ser ouvido também o Ministério Público na forma que está prevista na Lei de Registros Públicos. Bom, esse é o casamento não culpativo. Eu me lembro, ainda nos tempos da faculdade, não havia meio do pessoal guardar o que era um casamento não culpativo. E era sempre a grande dificuldade, o medo que nas provas orais algum professor saísse com uma pergunta dessas, nos perguntando o que era um casamento não culpativo e os alunos não conseguiam guardar. Então, provavelmente, porque não é um fenômeno comum, fenômeno rotineiro. Olha aí, temos aqui dois registrados aí. Muito interessante. É já uma experiência, viu? Uma experiência rara, diante da pouca manifestação desse fenômeno nos cartórios. Bom, muito bem. Com isso nós concluímos aqui passamos um pouquinho do habitual, dada a importância, a relevância teórica do tema, e eu quero não só agradecer a todos aqueles que participaram desse nosso encontro. Muito bem, ainda bem que está bem certinho, muito bem. Participaram aqui desse nosso encontro. Parabenizar mais uma vez o Dr. Silmar Lopes e aos demais juristas do Estado de Goiás que contribuíram para a instalação a implantação da Academia Notari aí no Estado de Goiás. E agradecer muitíssimo a Arpen do Estado de Goiás, particularmente ao Dr. Alain Nogueira e a Evelyn Valente, por me darem esta oportunidade de utilizar esta plataforma do Instagram da Arpen Goiânia. Muito obrigado a todos e dentro de 15 dias, se Deus permitir, aqui estaremos mais uma vez.